Hoje eu vou te dar algumas dicas para que você realmente consiga aplicar as metas que você setou dentro da sua relação com corpo e alimentação nesse ano de 2026. O primeiro passo é que você transforme as metas que você setou em comportamentos alcançáveis. A segunda, que você facilite os comportamentos que você deseja aplicar. A terceira, que você exercite a flexibilidade. E a quarta, que você tenha autocompaixão. Vamos agora falar de uma forma mais prática, como fazer isso de fato, para que você saia do mundo das ideias, que esse é o grande problema, no fim das contas, das metas, a gente permanecer no mundo das ideias e não partir para ação, não partir para a realidade. E é nisso que eu vou te ajudar hoje, a entender como decodificar esses passos que eu te trouxe com um exemplo prático que você aplicaria aí no seu dia a dia. Vamos lá. Vamos supor que a sua grande meta para 2026 seja emagrecer. Ok. Para emagrecer, existem milhares de coisas que precisam ser olhadas e cuidadas para que a gente tenha esse resultado, certo? Como, por exemplo, aumentar a nossa frequência de atividade física, ajustar o nosso consumo de água, aumentar o consumo de alimentos in natura, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, manejar o nosso estresse, reduzir as quantidades de consumo, fazer uso de medicações da forma adequada quando elas são indicadas, sejam elas quais forem, para que a gente tenha uma boa manutenção ali das condições possivelmente presentes. Enfim, diversas coisas, como vocês podem ver, e por isso se torna realmente, de fato, tão complexo atingir essa meta. No entanto, a gente precisa simplificar. Então vamos supor que dentro de todos esses pontos que eu falei, você entenda que você gostaria de talvez começar pela redução das quantidades. Por exemplo, eu sugiro aqui que você escolha, dentro de todos esses nomes, todas essas áreas que eu falei, você escolha aquilo que é mais fácil para você, mais possível, sabe? Assim, vamos supor que para você o mais possível, o mais fácil, nesse momento na sua cabeça, seja talvez pensar em aumentar o consumo de água. Ótimo, comece por esse ponto. Talvez para mim seja começar pela redução das quantidades. Ótimo, comece por esse ponto. É preciso normalizar que o processo de mudança, ele vai ter desconforto. Existe desconforto, gente, não tem como a gente tentar começar a fazer uma coisa diferente na vida e a gente não sentir desconforto. É da nossa natureza, é da natureza do nosso cérebro sentir desconforto. Então, naturalizemos o desconforto de fazer algo novo, mas é importante que a gente cuide para escolher de um desconforto possível, porque se a gente escolher um desconforto muito grande, ou seja, muitas metas, muitas coisas, uma realidade muito diferente da nossa, há grandes chances da gente deslizar no meio desse caminho e nem voltar mais, ou demorar muito tempo para voltar, porque a frustração ela também pode acabar sendo grande e acabar atrapalhando a evolução do processo. Então, escolha algo que pareça simples, algo que pareça possível. Sim, haverá desconforto, mas que seja um desconforto possível. Então, vamos ao exemplo aqui de começar com o desafio da redução das quantidades. Se a gente vier, então, aplicando todos os passos que a gente conversou, vamos, então, transformar essa meta em comportamento. Se a gente quer reduzir as quantidades, o que a gente pode, então, fazer? O que a gente poderia fazer aqui é, de repente, fazer um registro daquilo que você come ao longo do dia por 2 dias, por 3 dias. E com base naquilo que você observar, que você consome, você se planejar para fazer uma redução a partir do que você notou. Eu sugiro aqui, inclusive, que você, se você está fazendo isso de forma autônoma, sem um acompanhamento nutricional, que você faça reduções singelas, não muito significativas, para que isso não te impacte de forma negativa, mas que você reduza ali as quantidades que você consome. Então, por exemplo, se você come 4 colheres de servir de arroz,
coma 3. Se você come 4 quadradinhos de chocolate depois do almoço, reduza para 2. Então, você pode fazer esse tipo de negociação com você. Então, a partir daquilo que você registrou, nos 3 dias em que você se dedicou ao registro, no momento seguinte, você foi lá, definiu a partir do que viu possíveis reduções, e então você vai executar essas reduções que você planejou. Ok, então como a gente pode, indo para o segundo passo, como a gente pode facilitar esse comportamento? A gente pode facilitar esse comportamento, por exemplo, colocando um alarme para lembrar a gente no momento que a gente já sabe que é mais tranquilo do nosso dia, para ir lá e fazer o registro do que a gente consumiu. Isso no momento antes, né, da aplicação, naqueles 3 dias onde você vai estar fazendo o registro, tá? Então essa é uma possibilidade. Você pode refletir o que faria ali mais sentido para você. Pode ser que seja uma coisa diferente, entende? Esse é o grande ponto, que você entenda que o que eu tô falando aqui é um exemplo, mas que você vai trazer esse mesmo conceito para fazer aquilo que realmente se encaixa na sua realidade. Agora, com relação à parte de redução de quantidades, como a gente poderia facilitar a mudança desse comportamento? Então, tendo em vista que a gente já planejou ali o quanto vai reduzir com base no registro que a gente fez, de repente, definir essa meta como única e exclusiva, pelo menos por um tempo, nem que seja por uma semana, pode ser muito importante. Para mim, por exemplo, eu acredito que seria importante, porque eu já tenho tantas coisas para lidar ao longo do meu dia, para pensar. Então, se eu colocar diversas metas, no fim das contas eu não vou fazer nada, ou eu vou acabar esquecendo. E como eu escolhi focar nessa, você foca nessa e vai até o final do tempo que você definiu. Vamos supor que você coloca ali uma semana, até que esse comportamento de ajuste, ele fique um pouco mais automático, então você possa, de repente, explorar uma outra meta, algo novo, algo que você queira adicionar ali no seu processo de mudança. Mais uma vez que isso já se estabeleceu, tá bem? Uma outra coisa que eu faria também, eu organizaria o ambiente. Então, eu não deixaria as travessas, não deixaria as panelas na frente do meu prato. Eu deixaria no fogão ou porcionaria, guardaria de repente na geladeira e então sentaria para comer. Não deixando, não ficando exposta à quantidade de comida enquanto eu como. Terceiro passo, flexibilidade. Flexibilidade é um tema complexo, porque a flexibilidade, ela é necessária, mas a gente muitas vezes tem desafio de entender como realmente pôr ela em prática. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que você vá a um restaurante. Muitas vezes você não vai ter controle da quantidade que você vai comer, certo? Vai vir ali um prato, você não sabe o quanto foi posto naquela receita, naquele prato. Pode ser que tenham momentos que simplesmente você queira comer mais. Pode ser que você queira que você esteja numa situação onde tem uma comida muito gostosa e que você normalmente tem o desafio de controlar as quantidades. Pode ser que você esqueceu a meta. E aí, o que fazer nessas situações? Gente, a flexibilidade ela é muito importante. Por quê? Porque a vida ela é impermanente. Vão acontecer coisas o tempo todo na nossa vida e que a gente muitas vezes não tem controle. Ou então, coisas que simplesmente, assim, estão ali no nosso cotidiano e a gente nem pensou, entende? E que faz parte da vida. A vida é assim. Então, o que fazer nesses momentos? Eu digo que a flexibilidade ela vem acompanhada de 3 tópicos. A gente avaliar contexto, avaliar frequência e avaliar o impacto e a consequência. Então, não existe uma resposta certa ou errada quando o assunto é
flexibilidade, porque perceba que o contexto vai estar sempre mudando. A frequência é algo que daí você vai ter que monitorar, avaliar e também avaliar o impacto. Então, se aquilo está acontecendo muito, talvez seja importante tomar uma providência. Se não está acontecendo tanto, qual que será que é o impacto? Será que realmente impacta? Será que não? Então, não tem regra aqui, mas é importante que a gente esteja consciente e que a gente, sim, se flexibilize, que a gente sempre esteja analisando o contexto das situações, certo? E por último, e talvez mais importante, exercitar a autocompaixão. Autocompaixão, costumo dizer que é o que move a gente a cumprir a meta que a gente estabeleceu e também é o que nos move quando eventualmente a gente desliza no meio da caminhada e mesmo assim volta para o caminho, continua caminhando, mesmo depois desses deslizes. Então é algo que move a gente a fazer o que tem que ser feito e que continua movendo a gente, independente de qualquer coisa, se aquilo realmente é importante pra gente, se aquilo realmente vai cuidar da gente. Eu gosto de dizer que a autocompaixão é uma mistura de conversa interna com atitude. Conversa interna porque é aquela voz que vai te acolher, que vai compreender, que vai reconhecer o seu potencial e a sua capacidade de fazer as coisas que você quer fazer, de fazer as coisas que precisam ser feitas, somado à atitude de fazer o que precisa ser feito. Então, essa é uma habilidade de que a gente precisa literalmente exercitar. Então, se a gente deslizar por alguma razão, só passar a mão na nossa cabeça, acolher e falar, não, tá tudo bem, até que ponto isso é compassivo, sabe? A gente pode muitas vezes cair num lugar de indulgência e acabar deixando de fazer uma coisa que a gente precisa fazer. Então, por isso que a autocompaixão ela precisa estar sempre acompanhada, né? Eu acredito, na verdade, que ela é essa mistura, né, de conversa interna com atitude. Porque se a autocompaixão é sobre amor, amor não é sobre falar que ama, amor é sobre agir, amor é verbo, amor é ação. E conservar essa emoção, né, essa habilidade na nossa direção é muito importante, porque cuidar do corpo e alimentação nada mais é do que cuidado. Então, cuidar da alimentação nada mais é do que cuidado. Mas é isso mesmo, né? Só que a gente não para pensar. Então, lembrem-se disso e eu espero muito que essas dicas ajudem vocês a terem um ano de 2026 incrível, que vocês consigam realizar as metas de vocês. Essa é uma estrutura muito potente para ajudar você a mudar os seus comportamentos. E lembre-se, eu trouxe aqui um exemplo para redução de quantidades, mas você pode, à medida que eu falei, como eu mencionei lá no início, ir evoluindo para desafios um pouco maiores à medida que você for implementando esses comportamentos aos pouquinhos. Então, um beijo, obrigada por assistirem até aqui e até uma próxima!